programa Cidadania está de volta nesta noite tratando sobre o câncer e também sobre alguns direitos dos pacientes com câncer. Nesta noite trazendo como convidado para debater um pouco conosco e levar até você informação, Dr. Francisco José Cury de Medeiros, que é graduado em Medicina pela UFRN, é também especialista em hematologia e hemoterapia e cancerologia e é atualmente o diretor técnico do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró. Dr. Cury, é um prazer recebê-lo aqui para levar informação até os nossos telespectadores, né? Como nós tratamos no primeiro bloco, derrubar alguns mitos, né? E também esclarecer algumas verdades sobre essa doença que, como a Sheila falou, ainda é tão temida, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, mas o senhor fique à vontade para as suas considerações iniciais. De uma forma bem simples, o que é o câncer? Boa noite, Sheila, boa noite, doutora Sheila, boa noite, doutora Joyce. É um prazer muito grande estar no programa de um nome tão peculiar, Cidadania, porque na verdade esse país só vai se transformar, ser um verdadeiro país quando cada um puder exercer, ou cada um exercer o seu poder de cidadão e de cidadã. Então é um programa que o nome já torna a responsabilidade, ou vem de uma maneira muito educativa, atingir toda a população. Eu fico muito feliz de estar aqui. Na verdade, o câncer, não é nada mais do que uma célula que, de uma hora para outra, ela deixa de ser uma célula normal. Todos nós, nosso corpo todo é como se fosse feito de vários tipos de tijolinhos, por exemplo. E de uma hora para outra, um tijolo daquele, ele se torna diferente dos outros. E o organismo, ele tem um poder de destruir esse tijolo que se torna diferente. Quer dizer, todo dia, desde o dia que nós nascemos, nós produzimos células malignas. Só que o organismo tem um centro de regulação e termina destruindo aquela célula. Como você bem disse, Joyce, de uma hora para outra, uma célula daquela vem a desenvolver, e quanto mais você vive, mais você tem a possibilidade de o sistema de produção deixar de funcionar e deixar de regular e aquele tijolinho diferente se proliferar. E o danado é que a célula normal, ela tem a característica de ficar ali paradinha e de se produzir até aquele ponto e depois parar. E aquele tijolinho errado, ele tem uma característica, ele perde a capacidade de morrer. E ele tem a facilidade de se transportar e de se multiplicar. Então, é como um formigueiro. Aquele tijolinho, ele começa a se multiplicar de uma maneira muito grande, tem a capacidade de infiltrar os tecidos e também tem a capacidade de viajar. Daí o pessoal chama as metástases, essa viagem que ele faz pelo sangue ou por outros sistemas e às vezes se deslocar da mama para o cérebro, para o pulmão. Então, o câncer é uma célula que se tornou anormal e que tem essa capacidade de invadir os outros tecidos. Doutor Cury, o câncer, ele pode ter um fator genético? Quais são os principais fatores que causam essa doença? Na verdade, Sheila, o câncer, no futuro, eu acho que vai ser todo explicado geneticamente, porque o tijolinho que a gente fala normal é uma alteração genética, é uma alteração que nós sabemos que dentro de uma célula da gente, nós temos o código genético da gente, no qual vai dar a cor dos olhos, do cabelo, da pele e de tudo, na verdade. E essa alteração genética que faz com que aquela célula fique diferente. Então, muitos tumores hoje nós já temos uma explicação que há uma carga genética. Por exemplo, se você tem uma família que a mãe teve um câncer de mama, depois a filha teve um câncer de mama, a avó teve um câncer de mama, hoje nós já podemos fazer determinados exames e saber se aquela quarta geração vai ter também câncer de mama. Alguns tumores já têm essa explicação, certo? Então, tem isso com câncer de mama, tem isso com famílias que têm câncer de colo, mas muitos outros ainda não existe essa relação concreta que só o futuro vai nos dizer. Mas nós estamos caminhando, na verdade, foi também dito aqui, que o câncer não é uma só doença. São muitas doenças e cada vez mais que se estuda, a gente vai vendo que dentro de cada uma tem a sua identidade. Então hoje a gente está podendo já verificar que há vários tipos de câncer de mama, por exemplo, com suas características. Então há uma codificação genética, há uma relação genética. Algumas doenças a gente já pode explicar, mas não em todos os casos. Então, o fato de ter ocorrido um caso de câncer de estômago ou um caso de câncer de cérebro não quer dizer que toda a família vai ter. Mas quem tem
familiares com câncer de mama tem mais chance de ter um câncer de mama. Quem tem familiares que teve um câncer de próstata tem um pouquinho mais chance de câncer de próstata. Mas, minha gente, é o seguinte, tem que se entender o seguinte, só tem um jeito da gente não ter um câncer, é viver pouco. Se a gente quer viver muito, então a gente tem que se prevenir para poder achar cedo. Então, é viver muito com tranquilidade, mas sabendo que é uma doença de quem vive mais, apesar de acontecer em crianças, mas que ninguém deve entrar em pânico pelo fato de ter havido um caso na família que vai acontecer outro. Isso dentro da estatística, é quase como se um raio caísse na cabeça de uma pessoa. Então, e o raio cai às vezes, então, mas não que de se entrar em desespero por causa disso. E daí a importância da prevenção, né, doutor Cury? Se minha mãe desenvolver um câncer de mama ou de colo, eu já tenho que me prevenir com exames específicos para, justamente, se tiver a possibilidade de desenvolver sem saber se há carga genética ou não, já descobri do início, né? Aí a chance de êxito no tratamento seria bem maior. Sem dúvida nenhuma. E daí é que eu acho que o exercício da cidadania, tanto da patologia como da própria população, é esse, não é? É se prevenir, é fazer exames bobos que se tornam muito importantes. Porque, por exemplo, o exame do toque da mama, certo? É um exame que toda mulher deve fazer uma vez por mês. Ou o exame da prevenção do câncer de colo uterino, que é um exame que faz em qualquer posto de saúde. Você evita uma doença que, graças a Deus, diminui a incidência, que é o câncer de colo uterino. O exame de próstata, que é o toque prostático, quer dizer, de você fazer o toque uma vez por ano depois dos 45 anos. É um exame bobo demais para uma doença séria demais e ainda existe preconceito. Mas o segredo do sucesso da terapêutica do câncer, principalmente, é no diagnóstico precoce. E é nisso aí que os governos têm que atacar, porque se você atacar na prevenção, tudo vai sair mais barato. Com certeza. Sem dúvida, e vai sobrar dinheiro para as outras áreas do que se gasta hoje muito, às vezes, no tratamento, quando uma doença podia ter sido diagnosticada cedo e prevenida e feito um tratamento de maneira muito fácil. Doutor Cury, e o senhor falou agora em tumor. O câncer, ele sempre se manifesta através de tumores, e qual a diferenciação entre um tumor benigno e um tumor maligno? Certo. Na verdade, o tumor benigno é aquele tumor que são multiplicações de células de tijolinhos normais. E ele tem aquela capacidade de que ele não invade, ele não ultrapassa a barreira, ele fica ele fica, vamos dizer assim, no seu localzinho do seu quarto, né? Como se fosse uma casa, enquanto o tumor maligno é aquele tijolinho que vai invadindo a casa todinha. É o cupim, por exemplo. Entra sem pedir permissão. Ele entra sem pedir permissão e ainda tem capacidade de ir para a casa do vizinho, que seriam os outros órgãos. Então, a diferença entre um tumor benigno e maligno é isso. Então, sempre o tumor, na maioria das casas, ele se evidencia a partir de um volume, de uma massa que ocupa espaço. Às vezes um tumor benigno pode ter uma característica maligna se ela for no cérebro, por exemplo, e você for numa região que não possa operar. Aí tem um comportamento maligno, mas não é um tumor maligno porque ele não teve a capacidade de invadir, ele só comprimiu. E existem os tumores líquidos, que a gente chama, que são as leucemias, né, que são, na verdade, são aquelas que são células malignas sanguíneas e que também, no caso aí, não seriam tumores, e sim uma invasão das células invadindo a medula óssea e a corrente sanguínea. Doutor Cury, quanto às formas de tratamento, o que é utilizado? São utilizados hoje, né, os mecanismos de tratamentos contra o câncer? Na verdade, o que nós temos hoje em termos de tratamento básico, o tripé da coisa se chama a radioterapia, que ela trata com base através de irradiação, do mesmo jeito, vamos imaginar a irradiação solar, só que é outro tipo de onda, é outro tipo de som, mas a irradiação solar é um tipo de radiação, né? E nós temos a quimioterapia, que são através de drogas. Hoje a quimioterapia ela se divide em outras áreas que a gente pode falar mais na frente, e a parte de cirurgia. Então, o tumor, primeira coisa, se você é extirpar o tumor, se você pode tirar o tumor, então você vai lá na fase inicial, está muito pequenininho, às vezes só basta fazer a cirurgia e não complementar com nada. Às vezes ele está um pouco avançado, a gente precisa fazer uma quimioterapia para que ele diminua, para que você possa fazer uma cirurgia. E às vezes você precisa complementar
com raios, né, com a radioterapia, para que não haja recidiva naquela região. Então, o efeito da radioterapia é um efeito local naquela região, o da quimioterapia é para matar células que, depois que você retirou, ainda possa alguma ter viajado antes de ter sido retirado do organismo. E também, às vezes, a quimioterapia é feita para você diminuir da possibilidade de você ressecar o tumor, porque às vezes o tumor chega tão avançado que você não tem nem como fazer um processo cirúrgico. Então, na verdade, são em 3 fases, 3 partes, quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Às vezes só uma, às vezes 2 e às vezes as 3. Não quer dizer o fato de você ter feito as 3 é porque é mais grave do que o que fez só uma, de maneira nenhuma. Cada tumor tem suas características, cada tratamento com a sua junção vai agir em determinada história do tumor, isso baseado em estudos científicos que foram vendo que a associação, ou às vezes só aquele tratamento é melhor para que se alcance a cura. Ou seja, depende da peculiaridade de cada paciente, né? De como se manifesta no paciente, né? Sem dúvida, tanto do paciente como da doença. Na verdade, vai chegar um momento que nós vamos ter como se fosse assim um efeito chave fechadura, e que a gente vai ter um painel daquele tumor do paciente, sabendo com toda a sua identidade, meu nome, Francisco José Cury de Medeiros. Então vou atacar Francisco José, vou atacar o Cury e o Medeiros, quer dizer. Então a gente vai chegar a esse ponto de poder atacar todas as defesas que a célula cancerígena tem. Doutor Cury, e nós falamos aqui um pouco que a maior causa seria, então, a idade, o envelhecimento celular, né? Mas, então, como a medicina justifica os cânceres infanto-juvenis? Na verdade, a idade, ela fez com que aumentasse a incidência, porque o pessoal pergunta, por que tanto caso de câncer hoje? A gente tem que imaginar o seguinte, que no passado, uma pessoa com 30 anos de idade era considerada já uma pessoa que estava velha, alguma coisa assim, que tinha passado a juventude toda. Hoje uma pessoa com 30 anos de idade é uma criança, tá vendo? Eu tenho pacientes com 98 anos de idade muito cheio de vida, né? Então uma pessoa com 50 anos hoje está na metade da vida, tem mais 50 para frente. Então você imagina que se todo dia a gente produz células malignas, é uma doença que vai aparecer mais na idade, e se o organismo vai envelhecendo, também é uma prova que também mais células cancerígenas vão sendo produzidas e o sistema de controle vai ficando. Mas, infelizmente, eu sempre digo que criança não devia adoecer, porque sofre a criança e os pais também, mas infelizmente atinge também as crianças, é um pequeno índice de 3%, é muito doloroso, né? Machuca muito, doloroso, eu digo, emocionalmente para a criança e para os familiares isso, mas graças a Deus, hoje nós podemos curar 70% dos casos de câncer infantil são curáveis, então isso é uma coisa tranquilizadora, mas atinge todas as idades, atinge a criança, atinge o adolescente, atinge a mulher jovem de 20, de 30, mas é uma doença principalmente da segunda e terceira idade. Bem, nosso bloco está chegando ao fim. A gente vai para um rápido intervalo com o nosso entrevistado discutindo o tema de hoje. Cidadania, um programa sobre cidadão e seus direitos, volta já.